Olá, eu sou a professora Letícia e gravei esse vídeo, então, para explicar a primeira geração modernista brasileira. Bom, a primeira geração, ou primeira fase do modernismo brasileiro, ela também é conhecida como fase heróica. E ela começa em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Então, a primeira fase, ela vai de 1922 até 1930. Primeira fase, 1922 até 1930. 1930 começa a segunda fase do modernismo. A primeira fase é caracterizada pela fusão de influências das vanguardas europeias com elementos brasileiros. A primeira geração de modernistas tinha como objetivo a consolidação de uma cultura nacional. Nossos artistas estavam preocupados em desenvolver o papel de vanguarda em nosso país. Lembrando, o modernismo foi um movimento artístico, cultural, político e social bem amplo. No Brasil, ele foi dividido em 3 fases, onde cada uma apresentava suas singularidades segundo o contexto histórico na qual cada uma estava inserida. Então, a primeira fase vai de 1922 a 1930, a segunda fase vai de 1930 a 1945 e a terceira fase, há quem diga que ela começa em 1945 e vai até 1960, e há quem diga que ela começou em 1945 e ainda estamos nela, tá? Então, aí é um conflito entre teóricos da literatura. Bom, então, até 1922, ano da realização da Semana da Arte Moderna, a literatura brasileira era essencialmente academicista e influenciada pelos moldes europeus. O parnasianismo era a estética que estava vigente, então, entre os escritores, entre os artistas. Não havia uma cultura acadêmica genuinamente nacional, com linguagem e conteúdo temático que reproduzissem a realidade do brasileiro comum. Podemos dizer que os primeiros modernistas deram o grito de independência cultural, que ecoou por décadas ainda, né? Então, os modernistas foram aqueles que disseram: agora vamos criar, vamos produzir uma cultura, uma literatura, artes, de forma geral, brasileira para o brasileiro. Então, eles modificaram drasticamente o fazer literário no Brasil. Depois deles, a forma e o ritmo, elementos tão apreciados pela literatura clássica, não seriam mais uma obrigação. Estava instituído o verso livre e o combate à arte tradicional. Dizer que os primeiros modernistas combatiam a arte tradicional não é uma força de expressão. Havia, de fato, o interesse em romper drasticamente com qualquer forma de cultura que não fosse construída sobre bases nacionais. Esse era o projeto da fase heróica do modernismo, cujos principais representantes formam a chamada tríade modernista. São eles: Manuel Bandeira, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Esse último considerado o mais radical da tríade modernista. Foram desses 3 os principais esforços para a realização da Semana da Arte Moderna de 1922, evento que reuniu um grupo de artistas novos e empenhados em desvencilhar a arte produzida aqui no Brasil da cultura tradicional importada da Europa. A semana reuniu, além dos primeiros escritores modernistas, grandes nomes das artes plásticas, entre eles Anita Malfatti, de Cavalcante, Veixerê, e a semana foi o ponto de encontro das várias tendências artísticas que desde a Primeira Guerra vinham tentando firmar-se em São Paulo e Rio de Janeiro. Graças ao evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo, o modernismo brasileiro ganhou uma plataforma que possibilitou a sua consolidação. Após a Semana da Arte Moderna, várias publicações, as chamadas revistas literárias e os manifestos, foram lançados justamente com o objetivo de divulgar, de espalhar as propostas modernistas.
O grupo de artistas modernistas que merecem destaque nessa primeira fase é o denominado Grupo dos Cinco, composto pelos escritores Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Dalpitia e as pintoras Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Mas eu vou focar a explicação na tríade modernista. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho. Nasceu no dia 19 de abril de 1886, no Recife. Manuel Bandeira, como é conhecido, além de professor, crítico de arte e historiador literário, é um dos mais conhecidos escritores brasileiros. A partir de 1904, começou a apresentar problemas de saúde relacionados à tuberculose, uma doença que acompanhou e incomodou ele durante toda a sua vida. Devido a isso, buscou viver em cidades com clima apropriado ao tratamento da doença. Desse modo, ele morou no interior de Minas, também em Teresópolis e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Em 1913, ele internou-se em um sanatório na Suíça, e ali ele permaneceu alguns meses. Em 1917, o escritor publicou seu primeiro livro, A Cinza das Horas. Nessas poesias, a melancolia mostra-se muito em função da doença da tuberculose, né? Doença que o poeta tinha. Com uma obra recheada de lirismo poético, Bandeira foi adepto do verso livre, da linguagem coloquial, da irreverência e da liberdade criadora. Grande parte da temática de suas obras aborda a infância, a paixão pela vida, a morte, o amor, o erotismo, a solidão, a melancolia e o cotidiano também aparece muito nas obras desse escritor. O escritor não participou diretamente da Semana da Arte Moderna de 1922, mas o seu poema Os Sapos, que a gente encontra no livro Carnaval, foi declamado pelo poeta Ronald de Carvalho. Mesmo não estando presente na semana, Bandeira foi atuante e escreveu vários textos para as revistas vinculados ao movimento modernista. Próximo escritor. Vários poemas. O Manuel Bandeira, ele é muito conhecido, com certeza vocês já viram várias referências a eles, ou na internet, ou fizeram textos com interpretação textual. Ele aparece bastante. Agora sim, o próximo escritor. Mário Raul de Moraes Andrade. Mário de Andrade, conhecido como Papa do Modernismo, foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil, sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. Ao lado de diversos artistas, ele teve um papel muito importante na organização da Semana da Arte Moderna, de 1922. Mário de Andrade foi um estudioso do nosso folclore, da etnografia e da cultura brasileira. Em 1928, ele publicou um romance, uma rapsódia, chamada Macunaíma, uma das grandes obras-primas da literatura brasileira e é o seu livro mais conhecido, que traz como subtítulo O Herói Sem Nenhum Caráter. Nessa obra, o escritor, além de mostrar elementos do folclore nacional, traz um perfil bastante crítico do caráter do povo brasileiro. Empenha-se em aproximar a fala e a escrita na defesa de uma língua genuinamente brasileira, distinta do português formal. Assim, são valorizados não só os regionalismos, mas também os erros gramaticais, que se tornam marcas de nacionalidade. Como escreveu o autor em seu livro Paulicéia Desvairada, escrevo brasileiro. Amar, verbo intransitivo, Paulicéia Desvairada, então algumas obras também conhecidas do Mário de Andrade. Próximo escritor, José Oswald de Souza Andrade. Muitas pessoas perguntam se o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade possuíam algum parentesco. Não, somente coincidência no sobrenome mesmo.
Oswald de Andrade, como é mais conhecido, foi poeta, romancista, dramaturgo, jornalista e professor. Ele foi um dos precursores do modernismo brasileiro. Teve contato direto com as vanguardas europeias no início do século XX, em Paris, assimilando em suas obras várias das novidades que fervilhavam no mundo das artes europeias e trazendo para o Brasil novos horizontes culturais. Em 1911, ele fundou a revista O Pirralho. Em 1912, fez sua primeira viagem à Europa e a estada em Paris lhe trouxe muitas ideias futuristas. De volta a São Paulo, viveu na rua Líbero Badaró, local muito frequentado por intelectuais, entre eles Monteiro Lobato, Guilherme de Almeida e Mário de Andrade. Em 1917, a sua revista é fechada e no mesmo ano ele defendeu a Anita Malfatti das críticas que Monteiro Lobato escreveu na sua coluna do Jornal do Comércio. O nome da crítica é Paranoia ou Mistificação? É uma pergunta. Nessa crítica, Monteiro Lobato faz uma abordagem bastante feroz em relação à exposição da Anita Malfatti, que já tinha os moldes modernistas, já tinham toda essa ideia do modernismo. Lembrando, a gente tem a Semana da Arte Moderna, que marca o início, é o marco inicial do modernismo brasileiro. Mas antes disso, nos anos anteriores, já existia um movimento, os artistas, eles já escreviam de uma forma diferente, eles já pintavam com outras ideias, justamente influenciados pelos moldes europeus, pelas vanguardas europeias. Então a gente já percebia que a parte artística estava mudando. Então algo já estava acontecendo. E em 1922, eles fizeram essa semana para divulgar justamente todas essas ideias e ficou marcado, então, como o início do modernismo no Brasil. Seguindo. Em 1926, Oswald de Andrade casou-se com a pintora Tarsila do Amaral. As obras dela também são bastante conhecidas, com certeza. Algumas dessas vocês já viram, várias obras delas vocês já viram na internet também, em livros didáticos, na própria aula de arte. Se vocês não viram, vocês verão. Então, ele casou com ela. 2 anos depois, embasado em seu manifesto antropofágico, propõe que se rompa com a cultura estrangeira para criar uma cultura nacionalista. Então, vamos romper 100% com o que vem e vamos focar, vamos fechar o Brasil e ao invés de importarmos a cultura deles, nós vamos exportar. Eles que vão ter que aceitar a nossa cultura. Nesse período, Oswald rompeu com Mário de Andrade, ele se separou da Tarsila do Amaral e ele casou com a escritora e militante política Patrícia Galvão, conhecida como Pagu. Em 1944, ele casa com outra mulher, agora a Maria Antonieta Dalkman, com quem teve 2 filhas e permaneceu até o fim de sua vida. Ele morreu em 1954. Oswald de Andrade escreveu poesias, romance, teatro, manifesto. Alguns de seus poemas, eles são bastante conhecidos. Dos romances, eu vou destacar 2. Memórias Sentimentais de João Miramar, o primeiro romance do modernismo em que a estrutura narrativa é fragmentada. Comparado aos romances tradicionais, Memórias Sentimentais de João Miramar traz uma técnica narrativa original. São, ao todo, 163 pequenos capítulos, quase que flashes, constituídos como fragmentos da realidade. Outra obra que vale a pena destacar é Serafim Ponte Grande. A narrativa não tem capítulos, mas 203 fragmentos. Em linhas gerais, pode-se dizer que é um livro de memórias dividido em 11 partes, agrupadas em 3. Nelas é possível encontrar de tudo um pouco. Personagens que aparecem e desaparecem sem explicação alguma, narração em primeira e em terceira pessoa, cartas, diários de viagem, anotações íntimas, textos teatrais, poemas curtos, abaixo-assinados e um dicionário de bolso que vai até a letra L. Irônico, provocador e militante político, Oswald de Andrade foi o idealizador dos manifestos modernistas brasileiros,
além de uma das personalidades mais polêmicas de seu tempo. Seu nome está diretamente relacionado com a organização da Semana da Arte Moderna, com a reformulação do que se considerava arte e literatura no Brasil e com o fortalecimento da intelectualidade nacional. Então, esse foi um resumão rápido para vocês compreenderem um pouco mais os artistas e a primeira fase do modernismo brasileiro.